que é quando se fala explicitamente sobre raça no filme. Que o que acontece? Clara exige explicações de Diego sobre a festa que aconteceu no apartamento acima do dela, né? E aí o que acontece? Nesse momento, através da fala de Diego, quando ele utiliza os termos família de pele mais morena, que a questão racial é tocada para expor, ironicamente, o lugar social ocupado por Clara. Então, nessa cena, o que se tem, nessa conversa, é destacado a questão racial no diálogo, e ela apareceria como uma consequência dos tensionamentos de classe levantados nas confrontações que o empresário, Diego, ele vai construir em torno de Clara. Que na cena ela é colocada como uma intelectual tradutora de demandas sociais, para a gente trazer aqui o pensamento do Ridente sobre a ideia do intelectual de classe média que, consideravelmente, nos anos 60, teve um efeito de porta-voz do povo brasileiro. Então, novamente, a categoria povo é colocada aqui, porque esse intelectual se coloca na esteira dos discursos políticos e encontra uma sedimentação na constituição da personagem Clara. Porque nessa cena há o quê? Um desejo, eu acho, que de talvez atualizar a discussão dessa figura do imaginário político da cultura brasileira. O cinema novo, por exemplo, ele se tomou enquanto um mensageiro intérprete dos problemas sociais e econômicos do país. Porque isso estava muito articulado ao fato de que, numa sociedade na qual os direitos de cidadania não se generalizam para o conjunto da população, em que as classes não se reconhecem enquanto tais, não identificando claramente o seu outro, encontrando dificuldades para se fazer ouvir, né, sua voz, ou mesmo para articular essa voz. Então, alguns setores, principalmente da classe média, como os intelectuais, incluindo artistas, têm canais diretos e oportunidades diretas para se expressar na televisão, no rádio, no cinema, no teatro, nos livros, nas artes plásticas, nos jornais. E nessa expressão se toca nesse pensamento de para onde ir socialmente, né? De um projeto político mais igualitário, onde as instituições consigam funcionar. E aí, no desenrolar da cena entre a Clara e Diego, que é neto do dono da construtora Bonfim, o que acontece é o seguinte: Clara critica o lugar de elite ocupado por Diego. E aí ela utiliza como argumento o dinheiro como um elemento estruturante de uma irônica firmeza moral, que dessa maneira seria esvaziado de uma educação que a sua existência, na verdade, iria aparecer apenas na natureza de gente pobre. E aqui há uma sugestão na fala de Clara de uma certa idealização da pobreza, né? A pureza moral que estaria inerente às pessoas de classe baixa. E aí o que acontece é que Diego dá continuidade ao argumento financeiro para falar de uma maneira sarcástica das origens familiares de Clara. Uso irônico da meritocracia para explicitar o lugar também de elite ocupado por Clara. Aparece nesse diálogo a partir da demarcação da situação social e econômica de famílias de pele mais morena. Então a metáfora da família destaca e racializa a noção de grupo.
Então, assim, Diego, ele explicita o fato de Clara não vir de uma família de pele morena e, dessa forma, não ter batalhado e dado muito suor para ter o que tem, conforme a fala dele. E aí o que acontece? Além de colocá-la numa situação de equivalência com ele, numa sugestão de também igualdade do caráter inerente à elite, né? É esse movimento que Diego faz, é justamente por conta da sua favorável situação de classe econômica e social que Clara tem o privilégio de reivindicar a permanência no seu lar. Então, esse diálogo nesse momento do filme, que é um momento de explosão de Clara, isso é demarcado, né? Essa contradição da personagem que é muito bem colocada ao longo, né? E aí eu acho que isso também abre para pensar uma falta de noção de espaço que a classe média, enquanto Clara, vai estar ocupando, né? Eu acho que isso também é tensionado. E aí, quando se fala de gente de elite, né? O que é gente de elite? Clara também pertence a uma certa elite. E aí esse jogo do bom e mal, que é raciocinado por Clara, acaba sendo tensionado na rememoração da mestiçagem como estruturante da constituição de grupos em abismos sociais, suposto por Diego, né? Então, um dado que é construído do início ao final do filme é o fato de Clara pertencer a uma elite, né? No sentido de acesso a códigos culturais, sociais e econômicos que estão afastados das camadas mais pobres. Porque, embora haja uma recusa pela personagem por Clara de associação ao grupo social, ela situa-se sim num espaço de elite no Brasil, de pele branca e traços finos. Embora não seja o estereótipo caucasiano da loira de olhos azuis, até porque no Brasil, enfim, a questão da branquitude vai estar trabalhando em outro canto, a identidade de elite é reforçada nesse próprio nome da personagem, Clara, que faz um contraponto com o adjetivo escura, historicamente utilizado em formações discursivas racistas, que organizam socioeconomicamente a representação do lugar do negro no Brasil. Então, Clara é de elite, ela tem um capital simbólico que pode ser demonstrado tanto nas relações com o amigo jornalista, que ele viabiliza o acesso a informações privilegiadas sobre o dono da construtora Bonfim, que Clara precisa como maneira de ter um contragolpe, né? E também isso aparece, esse privilégio de Clara, nas falas da filha de Clara, Ana Paula, que quando Clara diz assim: olha, eu tenho dinheiro suficiente para ajudar você, minha filha, e tenho 5 apartamentos, né? Então, há todo um recurso que constrói essa figura de Clara como uma figura de privilégio, embora ela esteja passando por uma situação sensível para pensar as movimentações urbanas e uma ideia de cidade predatória, que trabalha com a memória e com essas divisões de classe, né? Então, assim, temos isso posto, e um dado que talvez seja a chave para um entendimento da narrativa de uma maneira mais complexa é que, apesar da narrativa seguir Clara e, enfim, a câmera está com Clara a todo momento, e criar uma simpatia dessa personagem, essa personagem, ela apresenta muitas contradições, e isso é posto de uma maneira
dialética de encontro entre, ok, a câmera está aqui, ela está vivendo uma problemática muito difícil, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo uma porta de entrada para a gente pensar um Brasil mais complexo em seus questionamentos de classe e raça, a partir desse tecido urbano, a partir desse tecido, dessa pele de memória e de ruína.